Fluminense, jogador que iniciou sua carreira batendo um bolão. E na época despertou interesses do Real Madrid, mas acabou sendo transferido para a Fiorentina. E teve também nesse período a sua primeira convocação, mas por uma lesão séria não conseguiu cumprir a convocação da seleção brasileira. Um jogador habilidoso, goleador, mas que se tornou um mistério, uma discussão que já perdura aí há mais de ano. Estamos falando do camisa 21 da Gávea, que muitos entendem que é o camisa 9 que a seleção precisa. Se criou muita expectativa em cima desse jogador, mas hoje é reserva no clube da Gávea, no Flamengo. E nós vamos entender o que acontece com o jogador Pedro, e daqui a pouco os nossos opinionistas vão falar para vocês qual a opinião deles e o que eles veem a respeito de Pedro Guilherme, jogador do Flamengo. Depois da vinheta, acompanhe muito mais com a gente. Bom, gente, como eu havia falado para vocês, estou aqui com os dois opinionistas, os craques da opinião a respeito do assunto que a gente vai tratar hoje. Como eu disse antes da vinheta, o assunto é Pedro Guilherme, jogador camisa 21 da Gávea. Bom, antes vamos apresentar a galera. Aleph. Boa tarde. Boa tarde, tudo Boa jóia? Boa tarde, bom dia, boa noite. A hora que você for assistir é isso mesmo. Arthur. Boa tarde, meu amigo Jamerson. Estamos aí prontos para cutucar, para alfinetar, para falar, para opinar? Aqui eu sou bem tranquilo? Bem justo, né, nas opiniões. Vamos, então, começar com algumas situações. A primeira delas. O Pedro se tornou aquilo que a torcida, aquilo que a gente esperava dele quando ele surgiu no Fluminense em 2016, 2017? Hoje ele se tornou aquilo que a galera esperava? Quem quiser responder primeiro, fique à vontade. Não, na verdade, está longe daquilo que a gente pensava, né? Hoje o Pedro, quando ele surgiu, a gente colocava ele como o próximo 9 da seleção. Criou uma expectativa muito grande. E até agora não foi aquilo que a gente esperava. Mas ele tem 24 anos apenas, a idade do Pedro. Ele surgiu lá com 17, reserva do Henrique Dourado no Fluminense na época. Depois conquistou a titularidade e foi caminhando. Teve uma lesão, saiu fora do país e voltou para o Flamengo. O que deu errado nesse início de carreira dele? Além da lesão, é claro. Eu acho que foi por talvez ter escolhido um clube errado, né? Para poder trocar de time, no caso, quando foi para a Europa. Acho que ele escolheu um clube errado. E na volta também dele para o Brasil, eu acho que ele escolheu o clube errado também. Não que ele não tenha condição de jogar no Flamengo, porque eu acho que ele, para mim, ele tem vaga no time. Só que tem a questão, né, de que o Gabriel Barbosa é ídolo da torcida, né? E como que um treinador chega no vestiário para tirar um cara que fez os 2 gols da final de Libertadores para colocar o Pedro para jogar? Então você acha que a decisão dele de vir para o Flamengo influenciou no que é a carreira do Pedro hoje? E infelizmente ele está aceitando isso, entendeu? Porque a proposta para ele sair, ele está tendo. Ele não saiu, exemplo, para o Palmeiras porque ele não quis. Eu tenho essa opinião, que ele não saiu ainda porque ele não quis. E Arthur, o que deu errado nessa trajetória do Pedro? Eu acho que foi mais as lesões mesmo. Aquela primeira lesão que ele teve, na Fiorentina ele não teve muito espaço. Aí quando ele volta para o Brasil, eu acho que se não fosse o Flamengo, dificilmente teria um clube que teria dinheiro para pagar. Naquela época, o Pedro. Talvez o Palmeiras, né? Não sei se ele teria também. Ele veio primeiramente por empréstimo. Ele ficou ano de 2020 por empréstimo. O Flamengo exerceu o poder de compra em 2021, né? De 14 milhões de euros. Isso. 14 milhões de euros. Naquela época já era um dinheiro bom. Hoje o Atlético, né, Não tem condição. De comprar ele, né, não é de jogar no Atlético, de comprar. Não. Porque eu acho que a diretoria do Atlético não faz o tipo de investimento
Pra não ter o retorno. Aí eu acho que tem, né? Pô, né? Que ele é novo ainda. Não baixa o jogo porque o microfone tá em cima da mesa, se você bater na mesa. Mas vamos lá então. Então você acha que não foi acertada a vinda dele pro Flamengo? Não. Você já não vê desse jeito, né? Não, eu acho que foi acertado. Foi acertado. Sobre seleção brasileira, assim que ele teve sua primeira convocação, que era unânime, eu acho, a opinião da galera sobre o Pedro na seleção, ele jogava no Fluminense, ele se lesionou, pouco antes dele ir para a Fiorentina. Isso atrapalhou o andamento dele em sequência na seleção brasileira? Vocês acham isso? Na verdade, o Pedro ele também não teve uma sequência depois assim para poder jogar, para ter algo para convocar. Inclusive nessa última convocação que teve para as eliminatórias aí, o Brasil estava cumprindo sua tabela, saiu uma notícia na imprensa que o Tite estava cogitando ainda a convocar o Pedro. Ele falou isso na coletiva. Ele deu uma entrevista, se não me engano, pro pessoal da TNT Sports, que ele estava... Foi uma entrevista depois do jogo da Champions, inclusive Real Madrid e Paris Saint-Germain. E ele falou não só do Pedro, como outros jogadores também, entendeu? Não, ele ainda, só nessa última convocação que teve, ele estava inclusive naquela pré-lista que tem, né? Os 10 que aguardam de machucar, né? Mas ele precisa de minutagem, né? Mas se você for pegar todos os treinadores que passaram com ele, Jesus, que ele chegou já depois de... Foi 2020 que ele chegou, né? Ficou 4 meses com Jesus. 4 meses com Jesus, aí veio o Domenech, inclusive na época do Domenech foi a época que mais fez gol. Eu acho muito pelo estilo de jogo. Depois veio o Rogério e o Renato Gaúcho. Todo mundo, sempre o Gabigol titular e o Pedro com pouca minutagem. Na verdade, mas aí um questionamento, sério, aí entra a discussão. Para nós três que estamos aqui, será que o Gabigol tá jogando por nome ou porque ele joga bola? Porque no meu ver, o Pedro, 1 ou 2 chances, ele faz o gol. O Gabriel, ele precisa de 5, 6 chances para fazer um gol. Faz muito gol, mas precisa dessa quantidade de chances. Aí, exemplo, será que se o Pedro tivesse uma sequência como titular, ele não iria corresponder ao mesmo nível? Ou talvez melhor do que o Gabigol? Essa seria a minha próxima pergunta. Por que ele joga tão pouco, né? Eu entendi sua colocação, Alf, e eu penso da seguinte forma. Em algumas vezes eu acho que sim, o Gabriel jogou por nome. Não. Ele é da torcida e por marra também. Porque ele faz muita marra, faz muita birra para jogar. E até para ser substituído. Mas talvez o questionamento não é tanto por que ele é titular. Porque eu acho que o Gabriel é titular absoluto, se ele estiver bem. É incontestável. Mas por que ele joga tão pouco? Por que ele entra aos 36, 38 do segundo tempo só? Eu até conversava com o Arthur um pouco mais cedo. Às vezes o Gabigol é jogador que sai com 15 minutos do segundo tempo. O Pedro talvez teria 30 minutos aí para jogar. Por que ele joga tão pouco? Por que ele não é tão utilizado como deveria, talvez, né? Hoje eu não tenho uma explicação, não. Inclusive, eu estava lendo a matéria aqui que nem o Paulo Souza também dá muita explicação por que ele não joga mais, né? Não dá pra entender, né? Porque, tipo assim, o cara tá à disposição, é uma opção lá no elenco do Flamengo. E nem tem, exemplo, aquela final da Supercopa, Atlético e Flamengo, o Pedro era opção. Aí, exemplo, o Flamengo chegou a virar o jogo, o Atlético empatou. E precisando, tipo assim, de resultado, de fazer gol, e o treinador não colocou. Nem pela opção de pensar nas cobranças de pênalti. Esse contra o Palmeiras também ele não entrou, né? Esse passado, desse jogo eu não vi. E talvez não é tanto pelo Paulo Souza, porque, por exemplo, a gente pensa ano passado com o Renato Gaúcho. O jogador número 12 dele, por exemplo, era o Michael. Estava num momento bacana, entendo, mas o Pedro é muito mais jogador que o Michael. Muito mais. Teve um ano desse aí, eu acho que foi, não sei se foi ano passado, acho que o Rogério com o Renato, o Pedro teve uma boa minutagem, na verdade. Se for pegar números assim, teve um ano aí que ele jogou praticamente a mesma coisa que o Gabigol. Mas eu acho que é porque o Gabigol teve muita convocação. O Gabigol também. Mas foi aquele período que ele falou que o Pedro fez muito gol.
foi esse período. Teve um período que o Gabigol ficou machucado, outro período que foi por convocação. E o Pedro jogou e correspondeu. Os últimos jogos dele também não tem Mas- correspondido, não. Mas Pelo menos, sim, ele fez 100 jogos titular, entrou titular. Nunca conseguiu completar. Ele nunca iniciou no minuto 1 e terminou no minuto 90, essa temporada. Ele não teve um jogo E todos completo, os né? jogos foi pelo Campeonato Carioca. Ele tem 3 gols no ano, a temporada de 3 gols e 2 assistências, se eu não me engano. Assim, se a gente parar, nossa, o Pedro, eu acho que é um número muito baixo. Só que, por exemplo, o Pedro ele é aquele camisa 9 que ele precisa de alguém botar a bola com qualidade nele. Porque se chegar, com certeza ele vai fazer. Só que quando ele é colocado com 36, 37, 38, já saiu do time Arrascaeta, já saiu do time Everton Ribeiro, já o time está todo modificado, está com 3 zagueiros e 3 volantes. Ele só chega ali para terminar o jogo, para tentar segurar a bola no ataque. Assim, vocês acham que isso prejudica um pouquinho o que pode ser o desempenho do Pedro? Talvez ele está fazendo muito gol, mas está segurando a bola lá 8, 9 minutos, pelo menos não tomar um gol de empate. com certeza, né? Se jogar com a Arrascaeta já. O Arrascaeta no início do jogo é outros 500, né? O cara com perna pra outro, correr, Everton Ribeiro. Eu acho que ele jogando com 2 alas, com o Ayrton Lucas começando a jogar, ele vai ter essa possibilidade de jogar com 2 alas, porque hoje o lado esquerdo ele joga com ponta que corta pro meio, né? Eu acho que vai ter mais possibilidade de jogar, porque você vai precisar de alguém mesmo dentro da área para poder empurrar gol, né? isso. Só que você pode observar o Gabigol. O Gabigol ele realmente perde uns gols assim que não deveria perder, não. Mas a movimentação dele Cria são poucos espaço. que faz, entendeu? E o Pedro, desde o Jesus, eles têm eles cobram muito disso dele, movimentação. Para se desvencilhar da zaga e tal. Mas eu penso o seguinte, se fosse eu no lugar do Pedro, hoje o Pedro, a não ser o Flamengo, exemplos, talvez o Atlético for jogar com o Hulk de centroavante, ele talvez não jogaria como titular. Mas em todos os outros clubes do Brasil, o Pedro é titular. Todos os outros clubes do Brasil. Absoluto. Inclusive o Palmeiras. O Palmeiras é o atual campeão da América. Um dos E 3 melhores elencos. Pra mim o time do Palmeiras está melhor do que o do Flamengo no início da temporada e do que o do Atlético. Exemplo, tá jogando aí, empatou no Brasileirão. 2 empates e uma 2 derrota. empates ou derrota, mas tipo assim, aí você olha o jogo e não condiz aquilo que é o time Mas apresentou, aí, por entendeu? exemplo, esse Palmeiras, se tivesse o Pedro ali, Ia fazer gol demais da conta, demais. O Palmeiras precisa de um centroavante fazedor de gol. Se você olhar, a bola passa toda hora. Aí eu vi um dia desse jogo aberto, eu tava vendo o Ulisses Costa comentando. Aí o Ulisses Costa falou que o Rony tem que treinar a finalização. Ele é muito bom jogador, o Rony. Ele é rápido, tem uma estatura boa, mas peca na finalização. talvez é o que o Aí Palmeiras talvez precisava. e o treinador do Palmeiras, desde quando chegou, ele pede um centroavante no time. Porque o Navarro foi pro Palmeiras, por exemplo, e começou a fazer gol. Se o Navarro fez, com todo respeito ao que é o Navarro, que acompanha muito na Série B, É muito novo e muito tem novo, potencial. tem muito potencial. Mas se o Navarro fez, o Pedro com certeza Ia fazer faria demais. também. Só que agora, só pra gente entender um assunto que foi muito polêmico no período. O Pedro foi convocado para as Olimpíadas e o Flamengo não liberou. O Pedro com certeza seria o titular. O que foi o Matheus Cunha seria o Pedro, por exemplo. O Flamengo não liberou e o Pedro não fez nenhum jogo pelo time Nesse no período período, das né? Olimpíadas. Eu particularmente, acho uma injustiça do clube não ter liberado ele. Tudo bem, se fosse o titular absoluto, se o Flamengo estivesse precisando dele, eu acho que entendo. Não, o time precisa, não pode liberar. Mas o Flamengo não liberou e não usou. Hoje, o Matheus Cunha é grande cotado para ir para a Copa do Mundo. E querendo ou não, o Pedro ficou um pouco de lado. Sim, e o Matheus Cunha fez uma boa Olimpíada. Talvez aquilo que o Matheus Cunha fez, o Pedro faria.
E essa vaga cativa do Matheus Cunha seria do Pedro. Quanto que isso influenciou na carreira dele e na trajetória na seleção brasileira mesmo? Ou até na escolha por outro time, por outro clube? Cara, mas aí eu penso o seguinte, eu acho que o Tite ainda, ele tem. É porque ele quer levar um centroavante de ofício pra Copa do Mundo. Isso aí a gente já viu que, tipo assim, já deixou claro. É que, e no meu ver, ainda, se ele jogasse, o meu centroavante que eu levaria era o Pedro, pra Copa do Mundo. O Pedro, em potencial, ele é melhor que o Matheus Cunha do que qualquer centroavante. Centroavante fixo, 9. Ele tem potencial. Eu penso o seguinte, eu acho que se o Pedro tiver algumas minutagens para jogar, eu acho que o Tite vai testar ele. E eu achei uma injustiça também nessa questão do Flamengo não ter liberado ele para poder ir para as Olimpíadas. Arthur? Eu não acho que o clube errou, não. Não liberar, não. Mas não liberou e não usou? Não acho que, porque, principalmente a Olimpíada, né? Você pode pegar até mesmo eliminatórias, por exemplo, de vezes que o jogador do Flamengo é convocado, o Arrascaeta um tempo nem jogava, tinha um tempo que nem jogava lá com o Oscar Tabares lá, e voltava lesionado. Aí você que paga o salário do jogador, manda ele para a seleção, que é obrigatório se liberar para a eliminatória, né, que é a data FIFA, e o cara volta lesionado, e nem jogou, não jogou, lesionou em treino, essas coisas assim. Eu acho que ele tem vai ter oportunidade de jogar mais jogos pela seleção e eu não acho que isso tenha afetado em algo na carreira dele, não. O Matheus Cunha não está sendo convocado por causa das Olimpíadas, não. Eu penso que ele não está sendo convocado. Que ele está sendo convocado. Ele tem tá jogando, tá lá mas ele é reserva, jogando bem. Mas ele tem mais minutagem que o Pedro. A visão do jogador da Europa é diferente daqui do Brasil também, né? Por isso que eu até falei com você, que o Hulk, pra mim, não vai ser convocado. Eu também acho que não. Eu também acho que não deve ser convocado. Eu acho também que já passou o tempo dele também. Aqui no Brasil mesmo, talvez estiver jogando muita bola o Pedro, o Gabigol já foi, mas não rendeu, você entendeu? Não vejo mais assim, o Everton, goleiro do Palmeiras, que é o terceiro goleiro, eu acho que não faria tanta diferença assim, né? Mas o nível dele pro Ederson e pro Alisson, eu acho que os dois estão muito acima. Assim, é uma questão, eu particularmente eu acho que o Pedro foi prejudicado por essa questão das Olimpíadas, mas nada se explica, o Flamengo nunca deu explicação lógica, sempre a pauta é essa, eu pago o salário, eu que resolvo, eu que faço o que eu quiser do atleta. Só que eu acho que a vontade dele era ir, ele não se manifestou a respeito, eu acho que a vontade dele era Eu acho que ele fica muito, eu penso, vendo, eu acho que ele fica muito calado a respeito de tudo que está acontecendo que envolve o nome dele. Exemplo, teve essa questão da Olimpíada, e agora teve a questão da oferta, o Palmeiras fez uma oferta para nível do Brasil de proposta para pagar a multa rescisória, que é fora do normal, foi 116 que chegou, 116 milhões de reais. Que chegou? 20 milhões de euros. A multa dele é 100 milhões de euros, na verdade. Não, mas aí a gente tá falando. Muito discutível, né? A multa, se pagasse a multa, o clube tem que liberar. E tipo assim, fez a proposta e acho que era mais 2 jogadores, né? Patrick de Paula e Gabriel Menino que ofereceu. E o Flamengo não pegou. Aí, exemplo, eu como jogador, se eu tenho perspectiva de jogar uma Copa do Mundo, de brigar por tudo, eu não vou ficar na reserva. Eu não vou ficar na reserva. Aí que entra. Esse dia eu tava vendo, não sei se é um podcast que tem, de um cara que tem muita influência, da Jovem Pan, eu acho. Que o Vampeta é comentarista. Eu sei qual. Pilhado, você tá falando. Aí, eu não lembro o nome. Aí eu tava vendo, só que eu tava passando lá, eu tava olhando. Aí ele tava o Vampeta, o cara que faz a entrevista, né? O Vampeta, e tava o Luizão. Não sei se chegaram a ver. E o Luizão, aí eles perguntaram a respeito do Pedro e tal. O Luizão falou, não, o Pedro, tipo assim, ele aceitou a reserva pro Gabigol, entendeu? Aí o Luizão falando assim, eu como centroavante na minha época, teve uma época que o Tite ainda era o treinador do Grêmio, que ele tava no Grêmio. Aí diz ele que foi convocado, voltou, e o cara falou que ele não ia jogar, o Tite falou que ele não ia jogar, iria jogar com ele.
Ele foi, pegou e pediu pra sair. E ele mesmo, do bolso dele, pagou a multa rescisória dele. É assim, é complicado entender essa questão dessa quietude do Pedro. Porque se for por dinheiro não é. Porque se fosse por dinheiro ele ia para a Arábia. Ganhar dinheiro para a Arábia. Por dinheiro não é. O que então Não, por que ronda a dinheiro, situação? qualquer outro lugar ele iria. Por dinheiro. Eu acho que ele não expõe publicamente, mas com certeza ele deve falar com o pessoal internamente do clube. Mas e aí? Mas- Nessa situação aí do Palmeiras, que o Palmeiras chegou e ofereceu e tipo assim, falou, não, por isso a gente Porque faz. se ele se posiciona, eu Se quero ele se sair, ele posiciona, isso sairia. aí, se ele se posiciona, ele faz corpo mole e tal, começa. Porque querendo ou não, gente, se ele começa a fazer corpo mole dentro do clube, por mais que o clube não queira divulgar, as coisas saem. Exemplo, entendeu? Mas aí, eu entendi o seu ponto, entendeu? Se Aham. fosse qualquer clube de fora, o Flamengo tinha vendido. Mas é o Palmeiras aí. Não, É adversário direto. eu- Já pensou o Flamengo lá jogando, sei lá, Além do semifinal ex. e o Pedro fazendo gol? Não, eu Rapaz. entendo também. Um das que saiu na matéria aí quando na época, que um dos objetivos do Flamengo não era fortalecer nenhum rival E direto. não vai vender pro Palmeiras, não. O Flamengo hoje Não, eu acho que o Flamengo ele não venderia para nenhum rival direto Não dele vende, para não. abrir por briga por título, assim. Eu acho que a que não gente deve vender coloca também, de- não. Porque se fosse assim, a gente fala buscar o Guilherme Arana, então, com aquele Não. esquema de 3 zagueiros ali, aí, tá Não. vendo? Ele faria a festa. Aí, tá vendo? É isso aí. Mas, e o Flamengo hoje não é um time que tá desesperado precisando de dinheiro, você entendeu? As finanças em dia e tal. Mas assim, a questão é a gente, na verdade, assim, a intenção é olhar o lado do jogador. Ele vai ser prejudicado com tudo isso. Aí tem que buscar dentro de campo, aí. Treinar e Mas reclamar assim, por mais que eu Paulo acho, Souza, ele entra e entendeu? faz 10 gols, o Gabigol vai ser o titular. Sempre. Enquanto ele estiver aí. Sempre. Mas Nem aí- que o Pedro faça 10, 12, 15 gols no jogo. Mas o aí se Gabigol ele vai ser fizer titular. isso aí, vai ter que começar a ter pressão de fora. Você Mas não vai entendeu? adiantar, ele vai ser o titular, o Gabigol vai ser o titular. Não, mas vai começar a ter pressão de fora, né? Aí o treinador já vai ter que Mas começar a o olhar problema diferente. é que tem torcedor que pensa assim. E tem torcedor que não pensa assim, exemplo. O Gabigol fez os 2 gols do título Libertadores. Ele vai ser ídolo pro resto da vida, ele tem que jogar, ué. Porque, exemplo, querendo ou não, a torcida ela tem alguma coisa de influência dentro ali, entendeu? Porque quando a torcida começa demais, ainda mais uma torcida gigantesca igual a do Flamengo, começa a cobrar algo do tipo, o treinador vai ter que pensar em alguma coisa, entendeu? É Pra isso poder aí, eu fazer. acho errado mesmo, do Gabigol ser um cara insubstituível. É aquilo que você falou, tem jogo que ele não tá bem. Tira no intervalo, bota o outro centroavante. Porque é aquilo, o cara. Mas ele é um jogador que. Ele não pode ter cadeira Mas, negativa, o né? problema é que ele é um jogador que quando o treinador vai chamar ele pra conversar, ele faz birra dentro de campo. É igual o James, Fazer o quê? é igual o Tira James, aí. é igual o James falou anteriormente. Ele sempre vai jogar, não tem como tirar. E esse é um problema assim, por exemplo. Você é o treinador. Sacou o Gabigol no intervalo, você achou que ele tá bem e colocou o Pedro. Fez isso uma vez, o Gabigol não gostou. Fez isso 2 vezes, o Gabigol não gostou. Fez isso 3 vezes. Ele vai fazer motivo em torcida contra o treinador? E a torcida vai apoiar quem? Gabigol ou Paulo Souza? Depende. Mas Depende. Não, a torcida do Flamengo, ela é assim. ó. Depende. Mas aí que aconteceu um detalhe, esses dias lá no Flamengo, lá que eu tava vendo lá, e o Mauro César ainda que falou. Que eles queriam. Tinha jogador ali que queria que derrubasse o treinador. Inclusive, eu acho que o Gabigol era um dos caras que queria que o treinador saísse. Tava encabeçando a ideia. E tipo assim, a diretoria do Flamengo, nessa questão, eles acertaram em ter mantido o técnico, entendeu? Tipo assim, deixado os caras cabeçudo do elenco pra lá e ter mantido a ideia dele ficar de manter o treinador. Tanto é que agora os caras começaram a comprar a ideia do treinador. Que aí, pra você ver, o Flamengo mudou o jeito de jogar. Tipo assim, Da água pro vinho em 3, 4 jogos. de questão de vontade. Porque o Flamengo fez um jogo horroroso contra o Fluminense. Tô falando que o Fluminense jogou mal, não. Tô falando que incapacidade. O jogo do Flamengo foi o jogo do Flamengo muito foi ruim. horroroso. Tipo assim, você espera mais do Flamengo. As atuações da Libertadores, por mais que venceu, não foram boas, né? Venceu porque o time é fraco. Mas contra o São Paulo, contra o O Palmeiras, último já jogo teve deu uma uma melhora muito grande. melhoradinha, né? O Everton Ribeiro jogou até bem.
Não, Então, mas, assim, mas o treinador, ele chegou, tipo assim, ele chegou com as ideias que ele viu que dentro da prática não rolou, gente. O Everton Ribeiro, de ala esquerda, ele viu que não rolou, velho. O Carioca foi pra testar isso mesmo. Ele não rolou essa... Ele viu que o essa- Diego essa- não tem capacidade pra jogar no Flamengo Aí, mais. exemplo, aí o Mauro Silva até falou, mas Mauro Silva, não é Mauro César, né? Mauro César falou, o Lázaro era um cara esquecido no Flamengo. Ele ressuscitou o Lázaro. Promessa. Lázaro. É um cara que foi Numa sempre posição falado na totalmente base. Sempre aleatória falado também, na né? base. E Até em seleção de base. aí os treinadores que passou anteriormente, ele era um cara esquecido no profissional. Com o Paulo Souza, Isso. tá funcionando. Mas aí, e o Pedro encaixa nesse jogo do Paulo Souza? Encaixa. Pra com mim, certeza. o Pedro ele ia fazer gol demais com esse esquema de jogo. Acho que encaixa também. Porque, exemplo, não tô falando que o Gabigol é um cara, o Brasil ele é centroavante top, atacante top aí no Brasil. Só que para o esquema com ala, que o cara vai no fundo todo momento, quem de estatura que tem que chegar na área, exemplo, se o cara cruzar uma bola para fazer gol toda Gabigol hora não no cabeceia, Flamengo. não O vai cabecear a bola de jeito Gabigol nenhum. é um centroavante que é igual o Arthur falou, ele movimenta muito, cara. Ele não fica só dentro da área. Inclusive, um dos gols contra o São Paulo foi assim. O Lázaro corta pra direita, E ele faz a entra, movimentação. ele faz o facão. Isso. Eu até falei com o Jamie também sobre o time do Thomas Tuchel lá, o Chelsea, né? Eles rendem melhor quando tá jogando com atacante de mobilidade. Quando é o Lukaku, o time fica meio amarrado. Meio parado, meio Mas- travado. E joga nesse mesmo esquema. Com 2 meios atrás do centroavante. São válidas as considerações, mas e o futuro do Pedro? O restante da temporada, as próximas Saiu a temporadas? notícia hoje que o Flamengo aceita negociar ele. Aqui, agora no meio do ano. Mas com condições, né? Eu acho que menos de 20 milhões de euros não vai. E o Palmeiras também não vende, não. Mas aí entra o questionamento, se a diretoria do Flamengo virar e falar, não, a gente vende ele por, exemplo, 20 milhões de euros. E se o Palmeiras chega e fala, não, eu pago os 20 milhões de euros, e aí? Não, pra vocês a gente não vende, eles vão falar, ué. Simples assim. Já falaram que não vende pro Palmeiras e não vão vender pro Palmeiras. Assim, Se Mas vender e- pro Palmeiras é mas e- caçar problema da Mas e aí torcida. se o Pedro forçar uma rescisão de contrato, ele mesmo pagar a multa rescisória dele? A multa dele é alta demais, moço. Não Mas- tem dinheiro mas- pra pagar essa multa, Ah. não, é? é assim, A multa rescisória dele é 100 milhões de euros. é uma questão, eu acho que o Pedro tem que pensar nele. Ponto. Esquece o Flamengo. É isso aí. Porque o Flamengo Eu também não penso o vai seguinte. ajudar o Pedro em nada. Acho que o Flamengo não tem mais nada para oferecer pro Pedro. Aí eu vou te dar um exemplo. Quando que abre a janela agora no meio do ano? É junho ou julho? Junho. Exemplo, até a convocação para a Copa do Mundo, que eu não sei quando que vai A ser. convocação vai ser em setembro, se eu não me engano. Aí, vamos botar que ele saia do Flamengo em junho. Se ele tem algum pensamento de poder jogar a Copa do Mundo, ele vai ter 2 meses praticamente para mostrar algo para ele poder ser convocado. Só que é início de temporada na Europa também, né? Mas é início de temporada na Europa, mas aí, exemplo, já tem Ele os vai caras, jogar já tem os mesmo jogadores aqui. que já tem a vaga deles garantida na seleção. Se aqui ele não tá jogando, na Europa porque ele não vai jogar mesmo. Não, eu penso o seguinte, que o Pedro, se ele fosse sair para algum clube, ele deveria sair para um clube no Brasil e um clube que vai brigar. Tô falando não só Flamengo, Palmeiras, Atlético. Exemplo, o Corinthians que é um centroavante. E o Corinthians vai brigar na cabeça com todo mundo. Pode ter certeza do que eu tô falando com vocês. De qual campeonato? Do que ele escolher. Tem que escolher um. Eu Dois, acho, três, eu acho que eles não só joga conseguem. um. Só joga um Eles não campeonato. conseguem. Eles não têm elenco para poder manter todo, e o elenco é um elenco mais velho. E eu acho que o Corinthians só tem elenco pra mata-mata. Mas exemplo, aí Que o cara Brasileirão joga é uma Libertadores constância. bem. Um Corinthians. Mas agora A vamos lá. visibilidade. Vamos lá. Ou uma Copa do Brasil. Qual jogador que o Corinthians comprou e pagou desses que estão ali? Não, ali no Corinthians foi tudo questão de oportunidade. Porque eles não têm Alguém dinheiro ganha. pra comprar, ué.
Mas eles aproveitaram bem a Mas, oportunidade. mas o trouxeram o Pedro é- Paulinho com parceiro, velho. Aqui, mas o Pedro é cash. Mas O teve... Flamengo pagou 14 milhões do Pedro. 14 milhões. O Flamengo quer, na reportagem lá, tá querendo 25. Que clube do Brasil vai pagar 25 milhões de euros? Mais de quase 150 milhões de É isso que eu tô falando com vocês. Talvez o Palmeiras. Só que o Flamengo Não, não o quer único liberar ele pro clube que Palmeiras. tem condição no Brasil hoje de pagar a multa rescisória do Pedro é o Palmeiras. O único clube no Brasil que tem. Aí pra ir pra outro clube é aquilo que o James falou. É parceria com alguém. Não, entendeu? multa rescisória, eles não tem dinheiro pra pagar, não. Exemplo, um Botafogo da vida. Hoje se aquele cara lá, ele falar que quer comprar e vai pagar a multa rescisória, querendo ou não, ele tem John condição. Textor. Ele tem condição de fazer isso aí. Então, falando assim, esses clubes empresa que virou aí, eles têm condição de fazer isso. Fácil. A multa rescisória é 100 milhões de euros, moço. Que clube vai pagar 100 milhões de euros no jogador? Não, mas não vai sair por isso. Eu não pô. saio. Aí, mas eu tô falando que é só de pagar a multa rescisória que é automática a liberação. Pagou multa rescisória, o clube não tem que fazer nada. Você tá entendendo? Se o jogador quiser ir, vai. Agora, o Flamengo botou um preço lá, 25 milhões de euros. Aí sim. Não, mas aí é questão. Se bem que o Flamengo precisava de dinheiro na época. Mas o Ronaldinho saiu do Flamengo. Do jeito que chegou, saiu. E foi pro Galo jogar demais. Mas aí não dá pra comparar as épocas, não. É porque, Ah, o que eu disse, outra o Flamengo época. precisava muito de dinheiro, né? Na época. O Mas, Flamengo, na Mas verdade, eu ele penso precisava o não seguinte, gastar dinheiro, né? Eu acho que nessa questão aí, eu acho que se o Pedro ele tem, Eu acho que almeja forçar a alguma barra. coisa, ele tem que forçar a barra e tentar sair do Flamengo. o problema é sair queimado, né? Ou ele der a sorte de algum clube aí vir querer comprar o Gabigol, que eu acho que isso não vai acontecer, Eu e o também Gabigol acho ir que embora. o propósito pro Gabigol é Inclusive complicado. eu vi aí que Atlético de Madrid, Aston Villa, Newcastle quer o Gabigol, mas se o Flamengo ficar querendo muito dinheiro e querer forçar também, não Eu vai acho que o entender. Gabigol não quer sair antes Da Copa da do Copa. Mundo, mas se eu fosse ele, eu Mas saía. pra ele não vai feder nem cheirar. Não, porque se ele tem chance de ser convocado, é aqui. Porque Se não, ele mas for pra mesmo outro ele estando país aqui, eu acho que agora- tem muitos atacantes que estão na frente dele. Eu tô falando assim, a chance dele ser convocado hoje é Aham. jogando aqui no Flamengo. Acho que a questão é a seguinte, a gente pode tentar debater isso aqui à noite, Não tarde, vai inteira conseguir. noite, não vai conseguir destrinchar o que é essa situação do Pedro. E assim, eu gostaria que vocês tivessem suas considerações finais sobre isso. Aleph, sobre o Pedro, sobre a situação, sobre o futuro dele. Eu penso o seguinte, eu acho que o Pedro, eu acho ele um excelente jogador, desde quando surgiu lá no Fluminense, num time feio que era o Fluminense, e ele ainda conseguia fazer gol, jogar bem. Eu acho que ele deveria sair do Flamengo. Porque questão de oportunidade, eu acho que ele não vai ter tanta oportunidade no Flamengo, igual talvez ele vai ter em outro clube para poder jogar. Arthur. Questão de oportunidade, eu